Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos dar início a mais um culto de EBD, nessa manhã de domingo. Vamos fazer uma oração para iniciar o culto de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, gratidão, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui em sua casa, reunidos em teu nome. Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela noite que passou, a noite de descanso e esse dia que chegou, Senhor. Que esse dia, Senhor, seja só para Ti, Senhor. Que tudo que nós possamos fazer nesse dia, Senhor, seja para a Sua honra e para a Sua glória, Senhor. Esteja, Senhor, dando entendimento a cada um de nós, Senhor, ao estudo da Tua palavra que iremos ter daqui a pouco, Senhor. E também, Senhor, que o Senhor receba, Senhor, nossos louvores, que nós entoaremos a Ti essa manhã, Senhor, como aroma suave em Seu trono, Senhor. Receba todos os nossos louvores e todas as nossas adorações, Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Senhor, eu te peço tudo isso e agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós iremos cantar o hino do cantor cristão agora, o hino do cantor cristão de número 6, Glória ao Senhor. Convido o grupo de louvor. Número 6, Glória ao Senhor. Convido que a igreja possa ficar em pé, por favor. Nós iremos cantar outro hino do cantor cristão, o 139, Dia do Senhor. O Senhor
Ainda de pé, convido que a igreja possa pegar suas Bíblias. Nós iremos fazer uma leitura onde se encontra em Salmos, capítulo 19, do versículo 7 ao 14. Salmos, capítulo 19, do versículo 7 ao 14. Assim diz as Escrituras: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais agradáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? Convido o nosso diácono Ivon que possa fazer uma oração de agradecimento, por favor. Amém. Obrigado, diácono Ivon. Ainda de pé, por favor. Nós iremos cantar mais um cântico. Na verdade, são 3. Será um medley. Será um medley, né? Que agora vai ser entoado 3 cânticos. Que é Grande é o Senhor, Maravilhas és e Louvor ao Rei. Senhor,
o nome do Senhor. Amém? Podemos assentar, por favor? Agora eu convido o nosso pastor Júlio César, que irá continuar dando estudos. Pastor Júlio César está com a palavra. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Todos estão bem no nome de Jesus. Poderemos dizer mais ou menos, né? Temos alguns irmãos que estão enfermos. O irmão Ademar não pôde vir, o diácono Ademar, causa dessa tosse. Inclusive, essa tosse tem até me pegado. Desde quarta-feira estou com essa tosse seca. Então vamos orar uns pelos outros. A irmã Carla também, já está melhor, irmã Carla? Mais ou menos também, né? Então vamos orar uns pelos outros, irmãos, pedindo a misericórdia, pedindo a graça de Deus, que nos ajude, porque nós precisamos de saúde para louvar o seu nome. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí. Se eu tossir um pouco, não se incomode, por causa que estou ainda com um pouco de tosse. Hebreus, capítulo de número 10. Vamos ler do versículo 19 ao versículo 25. Nós começamos um tema falando sobre a igreja. E nós, nesse tema geral, nós temos qual é o meu lugar na igreja local. E nós estamos usando esse texto de Hebreus, capítulo de número 10. Vamos ler do versículo 19 ao versículo de número 25. Eu irei ler os versículos ímpares, os irmãos os pares. E quando nós chegarmos no versículo 25, todos iremos ler em uma só voz. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 9, nos diz assim, ou melhor dizendo, 19, nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Igreja. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, igreja, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Igreja. Todos, não deixemos de congregá-los como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais ver que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade nesse dia do Senhor, onde estamos reunidos no nome de Jesus, como igreja do Senhor, para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Pedimos por aqueles que não puderam estar entre nós, por causa, Senhor, de enfermidade, onde nós pedimos que o Senhor esteja restaurando as nossas saúdes, porque, Senhor, nós precisamos de saúde para melhor Te servir, para melhor adorar e bendizer o Teu nome.
Então nos visite com a tua cura, fazendo milagre nos nossos corpos, para que todos possamos estar bem, Senhor. Obrigado pela leitura da tua palavra, que a mesma, Senhor, traga aos nossos corações edificação, transformação e consagração de vida, Senhor. Assim nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, queridos, nós estamos meditando qual é o meu lugar na igreja local, onde nós já aprendemos com os amados irmãos o valor de ser membro de uma igreja local. Nós já aprendemos que o valor de ser membro de uma igreja local, ela tem por comunhão, onde nós temos oportunidade de nós termos comunhão, temos oportunidade de nós crescermos juntos espiritualmente, como também cooperar na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós aprendemos isso na semana passada, domingo nós não tivemos por ocasião do mutirão de limpeza. E nós entramos no tópico a responsabilidade do membro. Todo membro ele tem responsabilidade. E nós já aprendemos que uma de sua responsabilidade é a participação. Todo membro ele tem a responsabilidade de participar das programações, das atividades da igreja. Como também aprendemos que todo crente, ele também tem a responsabilidade de servir a Deus no ensino, na benevolência, no evangelismo e em missões. E aqui nessa manhã nós queremos destacar outra oportunidade, ou melhor dizendo, outra responsabilidade do crente, que é na contribuição. Quando uma pessoa se torna membro de uma igreja local, nós damos o estatuto para essa pessoa, e a igreja que tem um regime interno, ela também recebe esse regime interno, a fim de saber qual é a sua responsabilidade. Mas quando nós falamos de responsabilidade, nós falamos de um crente geral. Porque o que pode acontecer, irmãos? Eu não sou membro da igreja, então eu não tenho responsabilidade. A partir do momento que você entrega a vida a Jesus Cristo, você tem todas essas oportunidades. A questão eclesiástica de uma igreja, quando se trata de estatuto, de regimento interno, é mais uma questão de a pessoa saber a sua responsabilidade e tentar, e a igreja tentar, pela organização eclesiástica, essa pessoa exercer essa responsabilidade. Então, nós não podemos cair nesse erro. Eu só vou para a igreja porque não vou para a igreja porque eu não sou membro dessa igreja. Eu não tenho total responsabilidade. Essa é uma inverdade errônea que todos os crentes têm caído. E por isso Deus tem deixado de abençoar. Mas, irmãos, quando nós falamos de contribuição, aí aqui nós temos aqui um tema que tem trazido dificuldade para a igreja, que é dízimos. Dízimos tem trazido dificuldade para a igreja, porque nem todos têm a gratidão. Alguém perguntou: pastor, é obrigado devolver o dízimo? Digo, não é obrigado devolver o dízimo, porque o dízimo nós temos entendimento e sabemos que quando nós devolvemos o dízimo, nós queremos prestar gratidão a Deus. Então não é uma forma obrigatória, mas é uma forma de amor, uma forma de fé, porque muitas das vezes o dízimo, quando a pessoa devolve os 10%, e no outro dia ela não tem nada que comer. Então também é uma questão de fé. Para isso, nós falarmos sobre a contribuição, e especificamente aqui
o dízimo, nós iremos para aquele texto conhecido. Aquele texto conhecido, vocês sabem qual é aquele texto conhecido? Está onde? Está lá em Malaquias. Qual é o capítulo? Não sabe, esse texto já tem que ficar na nossa mente, porque aqui nós temos a bênção e aqui também nós temos a maldição de uma forma bem básica para as implicações daqueles que devolvem o dízimo do Senhor, daqueles que abençoam a obra de Deus. Malaquias, capítulo de número 3. Vamos pegar do versículo 3, que aqui nós temos o contexto. Mateus, capítulo de número 3. Malaquias. É porque fica próximo de Mateus. Capítulo de número 3, versículo 6, ele vai dizer: porque eu, sou eu no sentido que eu estou falando, mas eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que haveremos de tornar? Versículo 8: roubará o homem a Deus? Está fazendo uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, ou melhor dizendo, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, é comum nós usarmos esse texto com também outro de provérbio que nós iremos ler, mas aqui nós temos um mandamento para a devolução do dízimo do Senhor. A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. Quando alguém perguntar: mas pastor, quanto por cento é? 10% de tudo aquilo que você ganha. Tudo aquilo que você ganha no bruto, você tem que tirar 10%. Então aqui nós temos aqui o contexto que Malaquias vai nos falar, mas o interessante, irmãos, é que sempre nós damos ênfase, é a partir do versículo de número 8, quando Deus pergunta para aquele povo, quando diz: vocês me roubarão em quê? Quando ele diz: roubará o Senhor Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que roubais? Aí ele vai dizer: em que vocês me roubam? Nos dízimos e nas ofertas. É uma referência para que nós possamos responder essa pergunta. Quando é que nós roubamos a Deus em referência à contribuição? Quando nós não damos o dízimo do Senhor. Quando nós retemos aquilo que Deus tem nos dado, porque a saúde, o trabalho, tudo que nós temos nas nossas vidas é Deus que nos dá. E aqui o dízimo é uma forma de gratidão, nós devolvermos 10% daquilo que Deus tem nos dado. Então Deus está dizendo mais ou menos assim: quando é que vocês estão me roubando? Quando vocês não devolvem o dízimo. Quando vocês devolvem 8%, 5%, mas não devolvem os 10%, vocês estão me roubando. Quando vocês têm a oportunidade de ofertar a Deus, vocês também estão me roubando.
Então é como se fosse dessa forma a resposta. No versículo de número 9, ele vai dizer: com maldição sois amaldiçoados. O porquê? Porque a mim me roubais, vós, ó nação toda, qual o contexto aqui é a nação de Israel. E do versículo de número 10, ele tem aqui o mandamento imperativo: trazei todos os dízimos. Não está dizendo assim, trazei 5%, 3%. Por quê? Porque tem cristão, tem crente que só dá 5%, tem crente que só dá 8%, mas o correto é 10%, porque a palavra dízimo, como eu já falei, quer dizer a 10ª parte. Então ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para nós, no Novo Testamento, da igreja neotestamentária, para abrir celeste, para o tesoureiro, vamos dizer, para que haja mantimento na minha casa, né? Para que haja ventilador, para que haja um bom ar-condicionado, para que haja um bom andamento da obra de Deus, onde a igreja ela tem responsabilidade. E o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja ela é o baluarte da verdade. Então, se a igreja ela falha com seus compromissos, ela não está falando a verdade nem pregando a verdade. E a igreja só pode honrar com esses compromissos através de dízimos e ofertas, que são duas entradas bíblicas para que haja mantimento na casa do Senhor. A gente não pode colocar aí na frente: irmãos, vamos colocar aí uma banquinha de churrasco. Mas para que é essa banquinha de churrasco? Essa banquinha de churrasco é para pagar o pastor. Não, não é dessa forma. Irmão, vamos fazer uma rifa. Né? Para que é essa rifa? Irmão, essa rifa é para pagar a energia da igreja, a água da igreja. Também não pode. O que traz para nós, o que pode para nós é dízimos e ofertas. Por isso que a igreja ela precisa. Lembramos que o nosso Deus ele é o dono do ouro e da prata, como alguns dizem, né? Ah, mas por que o Deus ele precisa? Deus ele não precisa. E Deus ele usa as pessoas. Então jamais Deus vai dizer, descer lá do céu: está aqui, diácono Ivon, paga aqui a energia da igreja. Jamais ele vai fazer isso, porque ele tem nos abençoado para que nós possamos abençoar a igreja do Senhor. Então ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha a promessa: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, quando nós, igreja do Senhor, entendemos essa responsabilidade, aqui nós temos uma promessa que o Senhor diz: prova-me nisso. Mas, Senhor, está aqui meus 10%. Senhor, amanhã eu não tenho nem o que comer, Senhor. Prova-me nisso. Mas, Senhor, eu tenho que pagar minhas contas primeiro, Senhor, para depois eu devolver o dízimo. Quando nós devolvemos o dízimo, em primeiro lugar, o Senhor diz: prova nisso. Mas, irmãos, precisa ter uma palavrinha muito especial: fé. Se não tiver fé, vocês sabem o que é fé na prática? Alguém já teve uma experiência de fé na prática? Porque é muito fácil quando o autor de Hebreus, quando ele diz para nós assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. No versículo de número 6, ele vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, quando nós entendemos isso, precisamos partilhar a fé na prática. A dificuldade é que nós, como igreja do Senhor, muitas das vezes só temos essa fé na teoria. Quando se passa para a prática: Senhor, está aqui meus 10%, mas amanhã eu não tenho o que comer, e agora, Senhor?
O Senhor diz, o que ele diz? E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Irmãos, se nós trássemos o tempo para testemunhar a questão quando se trata de dízimo, testemunhar o que Deus já fez pela vida das pessoas, nós iremos ficar maravilhados. Tem só uma pequena ilustração que é do dono da Colgate. O dono da Colgate, ele fazia o contrário. Ele dava 90% e ficava somente com os 10%. Nós vimos que aquele homem foi abençoado por Deus. Porque Deus, ele honra, irmãos. Deus, ele honra. O que precisa é fé da nossa parte. Quando nós não temos fé, olha a continuidade do texto, versículo 11: por vossa causa repreendei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Perdoe, no versículo de número 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. A aplicação para esse texto é que quando nós não devolvemos o dízimo do Senhor, nós estamos o quê? Abençoado. Nós somos o quê? Amaldiçoado, no sentido assim que Deus aqui nesse contexto, aqui se tratando de uma vinha, o que ele fazia? Ele liberou o devorador, que eram os gafanhotos da cultura judaica, mas para nós a aplicação é que quando nós não devolvemos o dízimo do Senhor, nós somos amaldiçoados. Por quê? Porque nós estamos entregues à nossa própria sorte. Ou seja, quando nós não devolvemos aquilo que era para ser abençoado por Deus, é amaldiçoado por Deus. Como também nós já vimos outros tipos de exemplos. Por exemplo, tem crente que não devolve o dízimo para pagar uma conta, mas aí ele gasta em remédio. Nós já vimos crente que muitas das vezes não devolve o dízimo, mas ando passeando por aí. Gasta, aqueles que tem carro, gasta em pneu de carro que furou no carro, porque fica livre, não tem a proteção de Deus com um tocante a devolver o dízimo do Senhor. E Deus, ele não é injusto, Deus, ele é justo. O que tu semear, tu vai colher. Então nós precisamos entender que nós temos a promessa e também temos a maldição. Olha o que é que diz aqui Provérbios capítulo de número 3. Provérbios capítulo de número 3. Mais uma referência que nós usamos, versículo de número 9, quando ele diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia. Nós entendemos o que é a primícia, né? Primícia quer dizer primeiro, de toda a tua renda. Então aqui vai mais além. Aqui o provérbio já coloca bens, tudo aquilo que nós temos como bens, nós devemos honrar o Senhor. Carro, moto, casa, tudo nós devemos honrar o Senhor. E com a primícia de toda a tua renda. Olha o versículo 10: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aqui também nós temos uma promessa para o nosso contexto nos dias de hoje.
Então, irmãos, voltando aqui para o nosso texto, né, nós não temos todo esse tempo para nós explicarmos sobre o dízimo, mas nós queremos dizer que o dízimo é um mandamento do Senhor. Dízimo é gratidão a Deus. Dízimo é ter confiança em Deus. Dízimo é nós sabermos a nossa responsabilidade que nós temos diante da casa de Deus. E quando nós não temos essa responsabilidade, ou não praticamos essa responsabilidade, nós somos disciplinados pelo Senhor. Nós somos disciplinados pelo Senhor. Nós não podemos nos considerar como igreja, porque a igreja ela é baluarte da verdade, irmãos. A igreja ela é baluarte da verdade. E quem é a igreja? Sou eu, sou você. Todos nós somos igreja. Todos nós somos igreja. Eu conheci o irmão que era lítido, irmão. Era lítido pelo relatório. Esse irmão ele sempre dava um valor, mas pelo relatório, e esse irmão trabalhava de forma autônoma. Então a pessoa que trabalha de forma autônoma, ou é menos ou é mais. É muita coincidência para que todo mês possa dar aquele mesmo valor, aquela porcentagem. Claro, eu sabia que sempre a porcentagem dele era menos, porque eu conhecia esse irmão e eu sabia da forma como ele trabalhava. Mas a gente via no relatório e nós víamos assim a infidelidade desse irmão. Da vez somos nós, irmãos. É 10%, a pessoa às vezes só dá 8%. A pessoa às vezes não tira nem do bruto, os 10% é do bruto, de tudo que você ganha. Porque tudo que você ganha é bênção de Deus. E as pessoas sempre tiram do líquido, sempre pega o menor. Né? Tem pessoas que Deus abençoa, a gente ora, pastor, ora para a venda da minha casa, vende a casa, não tira o dízimo do Senhor. Irmão, tudo isso é maldição diante de Deus. Como eu disse, nós não temos tempo para falar tudo, mas o básico já ficou, que é uma responsabilidade de cada um de nós devolver o dízimo do Senhor para que haja mantimento na sua casa. Mantimento na sua casa. Tá? E não sei se vocês conhecem daquela ilustração de pessoas que não devolvem dízimo, não era nem para estar dentro do templo, não era nem para estar fora do templo. Pessoas que não devolvem dízimo era para estar fora do templo lá. Por quê? Não tem nem a oportunidade de participar de tudo aquilo que Deus a abençoa. E tem muitos crentes, né, que não tem essa responsabilidade. E que quando precisam da igreja, vem a igreja. Mas, irmãos, que Deus assim possa nos abençoar. Nós queremos, como eu disse no culto de doutrina e oração, Deus ele deseja que todos nós sejamos prósperos. Todos nós sejamos prósperos financeiramente, porque prosperidade bíblica, aquela prosperidade que não atrapalha na obra de Deus, não dificulta o crente de vir à casa do Senhor, é uma prosperidade que Deus abençoa. Então nós queremos aqui que a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste tenha empresários fiéis a Deus, para que Deus assim o possa abençoar, e a Igreja do Senhor sempre venha ter como acudir, porque o dízimo também aqui nessa referência, que eu não falei, mas é para acudir aos necessitados, é para acudir aos órfãos, é para acudir aqueles que precisam. E se os irmãos não devolvem dízimo, como é que vai acudir? Então, que possamos pensar nessa mensagem. Nós temos responsabilidade quando nós nos tornamos membros e mais, quando nos tornamos crentes. Crentes que assim Deus ele vai nos abençoar. Acredito que o diácono Ademar não está, né? Mas esse é o tempo, 8:45. Então vamos orar, pedir a graça e misericórdia do Senhor. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos agradecer ao Senhor, porque nós fazemos parte da membresia da Igreja Universal, onde o nosso nome já está escrito no livro da vida, Senhor. E isso é que importa para as nossas vidas.
mas a nos tornarmos membros da Igreja Universal, nós também, Senhor, adquirimos para nós responsabilidades, adquirimos para nós bênçãos celestiais, e essa, Senhor, vem através dos dízimos e das ofertas, o qual é o mandamento do Senhor, para que todos nós que somos membros, para que todos nós, qual o Senhor tem nos abençoado com trabalho, com saúde, com disposição, para trabalharmos, Senhor, a fim de cuidar da nossa família e a fim, Senhor, de devolver aquilo que é do Senhor, Pai. Pai, não permita que nós venhamos estar enquadrados, Senhor, nessa situação de roubar ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, Senhor. Mas que nós possamos estar, Senhor, dentro da Tua bênção celestiais, que quando nós devolvermos os dízimos e as ofertas que é do Senhor, o Senhor diz fazer prova nisso, se o Senhor não abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, Senhor. Então nos ajude, Senhor, para que a nossa vida financeira seja uma vida próspera, Senhor, onde nós temos mais a dar do que a receber, onde nós temos mais a abençoar do que sermos abençoados, Senhor. Então, Senhor, que nós como igreja do Senhor possamos entender essa responsabilidade e possamos aplicar nas nossas vidas, porque a Tua igreja, ela é a igreja da verdade, é a igreja que prega a verdade. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Estamos unidos em classes.